Então vamos fazer a prece primeiro, né? Para poder não ficar na correria da prece. Você faz pra gente então, Ana, a prece inicial? Ah, Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, tentando, Senhor, aprender cada vez um pouquinho mais da mediunidade. Rogamos a Ti, Senhor, que haja harmonia, que nossos pensamentos possam captar esses, esses conhecimentos, que possamos, Senhor, cada vez nos esforçarmos mais para compreender essa prática mediúnica, Senhor, junto ao Cristo. Por isso agradecemos hoje e sempre. Muito obrigada. Com esta prece, pedimos por dar por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje, do Livro dos Médiuns e seus correlatos. Que assim seja. Então vamos lá, né? Então vamos começar aqui pela página inicial. É, Alguém quer fazer a página? Lúcia tá quietinha. Posso fazer, se Você você faz pra quiser. gente, então, Lúcia? Obrigado, obrigado. Faço sim. Então vamos lá. Pode começar? Pode sim. Tá bom. Livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é 19, na propaganda. E dir boizão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais. Jesus, está em Lucas, capítulo 17, versículo 23. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor indispensável, é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação do proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Agora eu deixo com você. Mas pode fazer um comentário também se quiser, fica à vontade. A única coisa que ele falou aqui, que eu fiquei pensando, já, porque a gente já leu essa página antes, né? É Sim, quando ele fala que não adianta você mudar de de, mudar de de crença crença religiosa. religiosa, né? Porque a Ah, gente fica sim, tão tá aqui. perturbado, aí a gente vai mudando de crença e não é aquilo que a gente acha. Então, a gente nunca fica satisfeito, né? Então tá sempre mudando. Aí Sim, agora eu já deixo com você. Você completa. vamos lá.
É, é, vamos lembrar, né, que o Evangelho de Lucas é um evangelho muito especial. É um dos evangelhos que eu mais admiro igualmente, né? Porque Lucas escreve, teve uma, buscou, né, essas informações junto com os discípulos, junto com os apóstolos, enfim, para tentar estratificar ao máximo, ter mais informações. Então, se a gente for observar o Novo Testamento, o Evangelho de Lucas é um dos mais longos. Por incrível que pareça, deveria ser o evangelho com quem mais conviveu, com quem ele mais conviveu, mas temos que entender que Lucas era um médico, né? Trabalhava em navios como médico, então ele tinha uma facilidade com relação à escrita. Já Pedro era semi-analfabeto, né? Foi passando depois a aprimorar esse processo, vivia mais realmente do esforço da pesca, sem nenhum demérito para Pedro, muito pelo contrário. O Evangelho de Pedro também é muito belo, mas você vê que o Evangelho de Pedro ele já passa um pouco mais a transformação dele. O Evangelho de Pedro é uma coisa mais impactante, né, para todos nós, porque você vê a escrita inicial e depois você vê o final. Muitos até acreditam que não foi Pedro realmente que escreveu a parte final, mas foi, né? Depois tivemos notícias através da mediunidade de Chico Xavier, por Emmanuel, que realmente foi. E você vê uma elevação, uma profundidade de espiritualidade de Pedro que inicialmente ele não tinha. E foi necessária essa construção. Lucas foi algo de bem diferente, né? Veio bem depois, né? A datação que está sempre imaginando aí. Aliás, a melhor datação é o livro Paulo Estevão. De novo, vou fazer um comercial dele. Não ganho nada com isso, muito pelo contrário. Mas estimo que todos possam ter um tempinho para ler um pouquinho o Paulo Estevão. Quem não puder, eu estou em dívida também, né? Eu vivo prometendo isso e não coloco. Depois vou colocar o áudio lá no canal do de áudio, né, que você pode ouvir como podcast, como fosse um rádio, e escutar o livro, a leitura do livro, que às vezes a pessoa não tem tempo, mas às vezes num ônibus, lavando uma louça, cozinhando, pode ouvir a história toda, e uma história belíssima. E lá no livro Paulo Estevão tem a narrativa da convivência de Lucas. Lucas era um grande amigo de Paulo, se tornou um grande amigo de Paulo, e inclusive Lucas foi quem transformou a identidade do grupo, porque antes o grupo se chamava Os Irmãos do Caminho. E foi ele que sugeriu: vocês não seguem o Cristo? Vocês deviam se chamar cristãos. E o movimento deveria se chamar cristianismo. Foi ele que deu a ideia. E Pedro e os outros ficaram pensando: que é uma boa ideia. E foi daí que surgiu a palavra cristianismo. Então, já hoje na nossa língua portuguesa, se tornou até verbo, né? Cristianizar. E só que o nome Cristo vem de uma cultura, da cultura hebraica. Os hebreus sabiam da chegada do Cristo. A gente só vai entender isso também quando a gente pega lá e estuda o livro Caminho da Luz, onde Emmanuel conta a historiografia dos espíritos que vieram ajudar a povoar a Terra. Né? Já existiam espíritos aqui reencarnando, mas 4 grandes outros grupos vieram para cá fazer uma enxertia divina, oriundos de outro grupo escolar, né? Digamos assim, para realizar um desenvolvimento muito sofisticado aqui na Terra. Para eles, ao mesmo tempo, eles se sentiam como um processo de atraso, mas para o pai era uma oportunidade de trabalho para eles. Então foram os egípcios, né, o povo hebreu, o povo indiano e os chamados arianos, que são os chamados cientificistas, que estão espalhados hoje por todos os cantos da Terra, sendo que eles inicialmente, quando chegaram aqui, né, nesse processo de translado, foram transladados para cá para realizar esse trabalho. Os egípcios eram aqueles que eram mais desenvolvidos moralmente e intelectualmente, sendo que os cientificistas só adoravam a própria imagem. Eles se negavam a ter uma relação
com Deus, se negavam ter uma relação de progresso moral. Houve uma resistência muito profunda e que impactou muito na nossa cultura, né? O próprio princípio do ateísmo, o princípio do materialismo, foi um pouco estamos falando aqui de fecundar ideias e fecundar caracteres psíquicos da nossa consciência, tá? Então, quando eles foram chamados para auxiliar nesse processo, porque o Cristo decidiu, há milhares de anos atrás, que esses espíritos e essa estação, todos já estavam preparados a ter o pensamento contínuo, algo que nós não tínhamos antes no passado. Aí vocês devem estar se perguntando assim, pô, por que você está dando essa volta toda, né? Porque o que aconteceu nesse processo? Quando esses grupos chegaram aqui à Terra, eles são os exilados de Capela. Quem conhece a história, quem já leu o livro A Caminho da Luz, sabe que eles vêm eles são provenientes de um conjunto de estrelas que está a 43 anos-luz de distância daqui. Quem gosta de astronomia, é na constelação do Cocheiro, né? Na constelação do Cocheiro, você vai encontrar essas estrelas e depois, com a ciência, com os telescópios foram avançando, foi possível observar que, na verdade, não é uma estrela, é uma estrela binária. São duas estrelas orbitando uma a outra, num processo binário muito inusitado. É como se fossem dois sóis, girando um pertinho do outro, né? E vários planetas em volta, similar aqui ao nosso. Então, esses grupos eram provenientes dessa galáxia, né? Um pouco mais distante, 43 anos-luz, bem vizinha, em termos de distância galáctica, né? Eu sei que vocês estão estranhando, né? 43 anos-luz é tempo e não distância, mas é a distância equivalente a quanto tempo a luz leva para viajar daquela estrela até aqui. A luz leva para viajar, em termos de viajando na velocidade da luz, né? Ela leva 43 anos para chegar aqui, só a luz. Nessa manifestação espaço-tempo que estamos excursionando, né? A vibração da nossa consciência demanda ainda essa experiência espaço-tempo. Então, nessa experiência espaço-tempo, quando esse grupo chegou aqui, especialmente aqueles que tinham uma ligação mais profunda, estavam investindo profundamente na parte moral, lógico que é um início, é um susto, mas eles ficaram muito assim animados, porque eles foram recebidos pelo próprio Cristo. Hoje, nós chamamos ele de Jesus de Nazaré. Só que Jesus de Nazaré é a identidade que foi apresentada, que ele animou aqui, né, uma experiência física, em que ele foi apresentado à Terra como o Filho do Deus vivo. Aquele que tem toda a autoridade sobre a matéria e sobre o espírito. Então ainda não compreendemos ainda quem é Jesus de Nazaré. Ainda não compreendemos. Temos uma dificuldade genuinamente grande para abrir um pouco mais a nossa consciência em relação a isso. Então, por que isso foi tão importante? Porque esses povos, assim que chegaram, foram recebidos pessoalmente por ele. Ele apagou as próprias luzes, se colocou no formato humano, braço, perna, olhos, e eles puderam observar o Cristo. Jesus de Nazaré, como nós conhecemos aqui. Para eles, é o Cristo, que é a expressão direta, né? Significa o Filho do Deus vivo. Em que sentido? Nós não somos filhos vivos? Não, sim, somos filhos também de Deus, mas é aquele que recebeu a incumbência de guiar esse grupo, de auxiliar no desenvolvimento desse grupo. Então, esse grupo eles foram recebidos pessoalmente pelo Cristo. E possivelmente, de onde eles vieram, eles não puderam ter contato com nenhum Cristo de lá. Porque existem espíritos, como existem também espíritos que são responsáveis pela galáxia, por um conjunto de planetas
e um conjunto de estrelas, são grupamentos, esses grupos vão se organizando, e aquele que mais ama é que mais possui acesso a exercer mais e mais tarefas, né? Temos que lembrar que o que governa as galáxias é justamente o amor. Quanto mais você amar, mais você está capacitado a operar e trabalhar mais em nome do Pai. Então, esses espíritos foram recebidos pessoalmente pelo Cristo. E o Cristo havia prometido para eles: não fiquem preocupados, vocês vão executar aqui um trabalho importantíssimo. Porque a maioria, até mesmo no movimento espírita, as pessoas chamam isso de degredo. Que eles foram degradados, foram rebaixados porque não conseguiram acompanhar o processo evolutivo daquele local, e eles receberam o degredo. Não é muito bem assim, né? Não foi muito bem assim. A gente tem uma visão sempre pessimista, refratária e diminutiva do que realmente foi. É lógico que eles ficaram distantes daqueles que eles mais amavam. É óbvio que eles sofreram tristezas profundas, porque é assim que a gente descobre. Como é que você descobre se você possui ou não uma dívida de amor? É quando seus amores não estão do seu lado. E aí você começa a entender o papel desses amores na sua vida, no seu destino, na esteira do seu destino. Então, o que aconteceu foi que esses espíritos foram recebidos pessoalmente pelo Cristo, e o Cristo prometeu: eu vou nascer junto com vocês. Um desses grupamentos, e ele eram separados em grupos, né? Eu vou escolher um desses grupos e vou nascer entre vocês. E vou viver e vou mostrar para vocês como se ama. Eu vou mostrar para vocês como se vive a Boa Nova. Porque a maioria acredita que quando está estudando a Boa Nova, está estudando o Evangelho do Cristo, está estudando essa Boa Nova, essa nova forma de viver a vida, está acreditando que é só planeta Terra. Que quando chegar em Marte, tem um outro Cristo e um outro Evangelho. Não, o Evangelho não é de Jesus. O Evangelho é de Deus. Esse mesmo princípio de amor, ele ecoa por todos os lugares da galáxia. Então, você se desenvolver aqui profundamente com relação ao amor, você também está se desenvolvendo para qualquer outra estação de trabalho. Somente quando estamos nos habilitando a realmente desenvolver o nosso coração a ponto de realmente alinharmos a nossa, a nossa, a nossa consciência no caminho do bem, é que vamos compreender, porque ainda estamos um pouco distante disso, a gente não sente falta disso ainda. A gente não sente falta. Puxa, eu fiquei 1 hora sem pensar no bem. Eu fiquei 1 hora sem planejar o bem. Ninguém se preocupa com isso. Ninguém sente nem falta ainda. Mas logo, logo vamos começar a sentir. Esses grupos também não sentiam. Esses grupos também não sentiam. Então, quando eles foram afastados dos elos de amor, porque um acabava nutrindo a necessidade de amor do outro, só que eles foram afastados para cumprir, inclusive, essa tarefa. Aí vocês podem pensar assim: puxa vida, que absurdo. Quer dizer, então, que esse grupo, Deus afastou eles das pessoas amadas? Não, não existe distância entre consciências que amam. Você pode estar em outra galáxia, você vai ser capaz de se conectar àquele outro coração, você está conectado ao outro coração. Não existe desconexão. O que não pôde mais é receber assistência. Houve uma suspensão do processo de assistência. Agora eu quero que você desenvolva o amor desde os princípios mais rudimentares, sem ser apoiado por todo mundo. E a gente compreende isso hoje em dia quando você está cuidando de uma criança. Né? Você está cuidando de uma criança. Aí você, por exemplo, você quer que a criança ande de bicicleta. Você coloca a criança na bicicleta. Aí você amarra o lençol, né, entre a axila e tal, e fica segurando a criança no alto, para não se desequilibrar. E você correndo do lado, fazendo mal força, para não deixar a criança cair. Você ama a criança. Você não quer que ela se machuque. Você não quer que ela tenha nenhum tipo de derrota.
você não quer que ela tenha nenhum tipo de fracasso. E você fica cuidando, 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 cuidando. Só que chega uma hora em que teremos que provar que nós já somos capazes de amar, cair, levantar pelos nossos próprios pés, pela nossa própria consciência. Então, esse processo que as pessoas chamam de degredo, eu também não gosto desse nome, porque fica de novo voltando aquelas coisas antigas, chamando que Deus é perverso. Deus quis castigar aquela pessoa, sabe? Afastou daqueles corações bondosos. Não foi nesse sentido. Essa expressão foi mal interpretada. Nós geralmente interpretamos de acordo com como está o coração do século. E o coração do século é cheio de culpa, cheio de mágoa. Tudo que a gente pensa e fala orbita culpa, orbita, ai meu Deus, eu fiz coisa errada, eu tenho que pagar, eu tenho que sofrer, vou ser maltratado. Isso não é doutrina espírita. E muito menos isso é o evangelho. E muito menos é realmente essa consciência da boa nova. Não tem nada a ver. E também não tem nada a ver com o espiritismo. Então, não é que as pessoas que assim o fazem fizeram de má vontade ou fizeram proposital. A pessoa que escreve, a pessoa que traduz o livro, ela traduz segundo a consciência dela. Então, se a consciência dela de tradutor está prisioneira a formas, pensamento ligadas a maltratar, a pensar que Deus pune, a pessoa intrinsecamente vai colocar isso nos textos. Mas não era assim que esses espíritos observavam. Logo depois eles compreenderam a necessidade. Os egípcios foram que mais mergulharam nesse processo, a ponto de preparar Moisés. A maioria esquece isso. Moisés foi criado como uma pessoa que nasce naturalmente como filho do faraó. Ele foi criado como egípcio. Ele foi iniciado nas culturas mais ocultas. Por que cultura mais ocultas? A religião secreta dos egípcios era a que a gente vive hoje, na doutrina espírita. Eles acreditavam no Deus único, se comunicavam com os mortos, se comunicavam com os espíritos desencarnados. Eles possuíam recursos extremamente sofisticados, mas eles foram proibidos diretamente pelo Cristo, de interferir no desenvolvimento intelectual e religioso do planeta. Proibidos. Então havia um planejamento de como iria se desempenhar. Mas Moisés foi treinado sim por Hermes Trismegisto. Ok? Ele foi treinado, ele foi iniciado na cultura oculta, né? Oculta para a civilização nossa hoje, né? Sobre como era a religião dos egípcios. Aquela religião que todo mundo conhece, dos prédios, Deus do sol, Deus do não sei que lá, era o povo. O povo queria cultuar aquilo. Você acha que eles iam ficar contra o povo? Você ficaria? Você quer ficar batendo palma pro sol e falar que é Deus do sol? Tem problema nenhum. Vamos trabalhar, vamos construir um prédio. Mas eles possuíam uma cultura secreta, porque realmente não havia como conversar sobre isso. Até hoje é difícil para todos nós compreendermos a doutrina espírita nessa profundidade que ela é. Então, eles sabiam que o Cristo viria à Terra. Iria nascer entre eles. Ninguém sabia em qual dos povos. Então você vai observar, dentro da cultura indiana, que havia sim alguém de altíssima envergadura, de altíssimo potencial, que iria nascer entre eles. Mas ninguém sabia quem era. Ninguém sabia nem que povo iria surgir. E é óbvio que o Cristo não iria nascer num povo para jogar um contra o outro. Não era esse o sentido. Da mesma forma que os judeus só foram compreender depois que desencarnaram, que quando Jesus falava, e igualmente no Velho Testamento, falava de Israel, ó Israel, escutem a minha voz, lá desde o profeta Isaías, porque era a comunicação direta do Cristo. E Emmanuel confirma essa história. O profeta Isaías recebeu comunicações e informações diretas do Cristo. Só ele teria como saber como seria o desencarne, como tudo iria acontecer lá na frente. Somente o próprio Cristo poderia saber. Nenhum outro espírito poderia saber. Se o Cristo foi contando para espírito por espírito para depois chegar em Isaías, ou foi ele pessoalmente, isso não vem ao caso.
nem é importante. Mas é importante saber que sim, a origem da informação é o próprio Cristo. Então, é importantíssimo a gente compreender isso, porque fica difícil entender o que é o cristianismo. O cristianismo foi tomado, ele passou a ter dono, inclusive essa palavra. Depois que obteve, né, o Império Romano oficializou o cristianismo como religião. Aliás, essa é uma das grandes virtudes do Império Romano. O Império Romano nunca proibiu nenhuma religião. Né? Se você fosse no Panteão, naquelas regiões onde eles deixavam os deuses, que todo mundo adorava, chegou a ter mais de 30 mil deuses. Os romanos não estavam nem aí. Se você era católico, se você era cristão, se você era não sei o que lá, se você era hinduísta, e isso, e do aquilo outro, ele não se importava. Ele ia lá e botava mais uma estátua. Ele não estava nem aí para isso. Mas quando surgiu, né, quando houve o crescimento do cristianismo, no ano de 304 até 316, houve um movimento profundo para se tornar o quê? Para tornar o Império Romano a religião oficial do Império. Porque começou a ver que ali havia uma necessidade de uma força política. E aí isso foi se distorcendo, cada vez mais distorcendo, desde da absorção. Quando for absorver o movimento cristão, não o cristianismo, quando for absorver o movimento cristão para dentro da estrutura que hoje nós chamamos de república, essa é a essência, né? É para se tornar uma religião oficial, houve um problema grave. Houve uma distorção completa de valores. E é claro, o catolicismo ele teve que abrigar várias representações e várias participações de N personalidades que queriam cultuar estátuas, fazer isso, fazer aquilo, ter procedimentos e ter uma série de rigores religiosos que foram herdadas de outras religiões da época, mas a maioria parece que esqueceu isso. Só que isso era uma necessidade daquela consciência daquela época. Mas até hoje, aí vamos entender agora um pouquinho sobre essa frase aqui, ó. Quando tantas expressões sectárias, ou seja, tendenciosas, requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, ou seja, no Espiritismo, meditem a elevada significação desse versículo. Por que ele está querendo dizer com isso? O Consolador prometido veio apresentar para você que, na verdade, o Cristo nunca deixou de estar com você. Você que não quer estar com o Cristo. E que, igualmente, estar numa condição de céu ou de inferno, como todo mundo gostou no passado de desenhar, é um estado de espírito. Você nunca vai deixar de existir. Você nunca vai deixar de progredir. Você nunca vai receber uma sentença, uma punição, porque também não existe julgamento. Assim que você desencarnar, não vai ter tribunal nenhum. Você só vai ter que enfrentar a sua própria consciência e perceber, puxa vida, o projeto para reencarnar era para eu treinar e me capacitar em mais amor, em mais tolerância, em mais brandura, em mais afabilidade, mais doçura, e eu perdi mais uma oportunidade? Porque quando a gente reencarna aqui, ninguém vem avisar isso pra gente. Olha, essa é a essência de vocês buscar um princípio religioso. É você conhecer a essência do seu destino. Qual é o seu destino? Qual é a sua destinação? De onde você veio, para onde você vai? O que você está fazendo aqui? Todas as perguntas que filósofos da Terra já se inquiriram e buscaram responder e não conseguiram. Por quê? Porque não compreenderam a essência do Cristo. Acharam que era alguma coisa a ver com religião organizada da Terra, que passou depois a ter um preconceito, ou seja, um conceito antecipado sobre o que é a religiosidade. Mas se observarmos o cristianismo como realmente ele é apresentado, ele vem te apresentar como você se religar a Deus através dos outros corações que vivem com você. Não existe ir a Deus por um atalho, por um caminho mágico. Se conectar a Deus é se conectar com os corações que já te cercam. Porque ali naquele outro coração vizinho,
vizinho até no mesmo ambiente, ali está uma outra criação divina de extrema importância. E Deus aguarde que possamos dar as mãos e caminhar fraternalmente até Ele. O que? Desenvolvendo uma consciência que ama e desenvolvendo sabedoria. Fraternalmente. Ainda estamos muito longe desse ponto, ok? Então, o que se tenta hoje em dia fazer é, por exemplo, aumentar o número de adeptos para tal coisa, aumentar o número de adeptos para aquela outra. Ah, como que a gente pode divulgar a doutrina espírita? Seria tão importante divulgar e para repassar informações para Deus e o mundo, para todos os lugares da Terra. Não seria tão bom? Mas você tem que entender qual é o princípio da propaganda da doutrina espírita no princípio cristão. No princípio cristão. Aí vocês podem falar assim, mas isso não é um princípio religioso? Não. O princípio religioso foi algo estruturado para separar grupos. Ou seja, você cria separatividade do outro, não porque você quer, mas porque houve uma herança psicológica e uma herança de outros grupos que você inicialmente não teve nem como questionar. Você passou a criar repulsão a certos grupos. Então, se você nasce na Índia várias vezes, você começa a ter repulsão pelo Ocidente. Aí você nasce aqui no Ocidente várias vezes, você passa a ter repulsão com relação ao Oriente. Todo mundo tem, é uma coisa impressionante, é sistemático. Ah, mas isso é questão cultural, a criança que é ensinada assim. Não, não é. Tem crianças que já nascem com isso, porque já trazem isso da própria bagagem espiritual. Então, por vezes, ele acredita, né, que aquele espírito está reencarnando, ele acredita que o processo de evolução só pode ocorrer através daquele grupamento que ele acha que é o mais certo. Mas não existe grupamento certo e grupamento errado. Na verdade, é tudo um único grupo. É tudo um único grupo. Quem veio com esse conceito de não se misturar para não prender o foco foram os exilados de Capela, mas você não é capelino. Você não é capelino. Você não veio de Capela. Você pertence a esse planeta. Isso não tem nada a ver com essas outras consciências. Não, mas aquela consciência quer se revoltar contra o projeto da família, quer se revoltar contra o projeto de você buscar transformar suas deficiências morais, enquanto que outro grupo quer que você não pare de lutar contra isso. Nada de lutar contra deficiência moral. Você tem que abraçar as suas deficiências morais, porque isso é a sua essência. Essa é a sua identidade. É esse o dilema que nós temos hoje emplacado no mundo. O mundo não se divide entre Oriente, Ocidente, Norte, Sul, Leste, Oeste. Não existe isso. Vai para o espaço sideral e pensa o que é cima, baixo, esquerda, direita, frente e costa. A única referência que você tem é o Sol. Vai para um lugar muito distante de uma estrela, você não tem referência nenhuma. Acabou a referência. Não tem mais referência de frente, trás, costa, cima, baixo, esquerda, direita. Não tem. O Sol que tem é a sua capacidade de vibrar a sua consciência em direção ao amor, em direção à sabedoria, sempre querendo amar e servir a todos os princípios e prepostos do Cristo. Porque Ele que veio libertar a nossa consciência de nós mesmos. Esse foi o grande papel do Cristo. Olha, eu vou libertar a consciência de vocês mesmos. Vocês não sabem amar. Vocês não sabem o que é ter uma consciência de cordeiro. Mas vocês vão ter que ter várias etapas da sua consciência. Você vai ter que passar pela consciência do leão, você vai ter que passar pela consciência da águia, você vai ter que passar pela consciência do homem e vai ter que aprender a ter a consciência do cordeiro. Não sou eu que estou falando isso. Foi o Cristo que falou isso para João Evangelista, lá no livro Apocalipse, que significa a revelação. A palavra literal Apocalipse significa a revelação. Como que a consciência se desenvolve? Está lá descrito, naquelas alegorias que João Evangelista conseguiu capturar. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque por vezes ficamos com desmandos intelectuais que não tem nada a ver com relação ao progresso, em relação ao amor e à sabedoria. Peraí, o que esse assunto, o que essa discussão vai conseguir
que esse grupo evolua em amor e sabedoria. Ah, é nada? Está parecendo perca de tempo? Então, por que desempenhar a sua consciência envolto desses pensamentos, se eles não fazem parte da sua consciência? Você não concorda com eles. Então, a pessoa... Não sei se vocês estão me entendendo, se eu estou sendo claro. Você nasce no povo hindu, aí quer defender aquela cultura, e quer defender aquela tradição religiosa. E quem estiver fora dela não presta e não vale nada. Aí, beleza. Você está vendo que deu problema, né? Uma pessoa muito sectária, ou seja, muito separatista e, ao mesmo tempo, muito tendenciosa. Tudo ela quer interpretar e jogar para o lado dela. Não, não, beleza, vamos botar ela para reencarnar aqui no Ocidente. Aí reencarna num grupamento religioso e a pessoa faz exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Não é que ela vai começar a adorar a Índia à distância. Não, ela vai reencarnar. Essa parte psicológica vai ser um pouquinho apagada, porque estava já fazendo mal àquela consciência. Aí o que a pessoa escolhe fazer aqui quando está aqui? Não, agora eu encontrei o cristianismo. Eu tenho que forçar o cristianismo goela abaixo de todo mundo. Só existe salvação através do cristianismo. Não importa se é verdade ou errado. Se é verdade em relação a certo e errado. Só o que importa é como você vai agir. Como você vai agir. Esse é o grande problema. Então, por isso que ele fala, na propaganda genuinamente cristã, que não tem a ver com o movimento de cristianismo. O movimento cristianismo foi raptado, foi corrompido, foi adulterado completamente. Completamente. Em termos de prática. Qual é a prática religiosa como todo mundo observa? O que seria aquela pessoa que melhor pratica o cristianismo? Ou a cultura cristã? Ou a identidade cristã? Ah, aquele que se veste assim, se assado, faz prece em público, anda por aí botando externamente a aparência de santo. Não é nada disso. Isso foi tudo corrompido. A verdadeira propaganda cristã não basta ficar dizendo onde está o Senhor. Oh, o Senhor está aqui dentro, aqui é a casa de Deus. Já viu as pessoas falam isso? Olha, aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa do Senhor. Jesus, você quer encontrar Jesus? Jesus está aqui. Não é, olha só, gente, isso não é nenhuma crítica, nenhuma crença religiosa, nenhum princípio. Mas aqui há um apontamento profundo que a maioria de cada um de nós pensam assim. Nós pensamos assim. Nós, historicamente, excursionamos por muitas religiões. Então, por vezes, a pessoa fica naquela coisa, poxa, eu só posso fazer uma prece? Pô, se for no Galileia, né? Não, eu quero muito desencarnar e ir para o Galileia, né? O que isso aqui é perturbar, né? O lugar, então, né? Isso aqui é obsidiar todo mundo. Começar a perseguir todo mundo. Porque a questão não é essa. O Senhor está num estágio vibratório do bem e do amor. Quem estiver vibrando nas frequências do bem e do amor, ali estará percebendo e compreendendo a essência do Cristo, que se manifesta em todas as coisas. Então é esse o grande problema. Ele não está circunscrito em algum lugar. Ah, mas ele não existe, ele não é um espírito, ele não está a trabalho, fazendo várias tarefas, cumprindo várias determinações divinas. Sim, está. Claro que está. Só como ele está responsável pelo nosso processo evolutivo, é óbvio que a consciência dele está interligada com a nossa, desde que nós estejamos na frequência do bem. Se você está produzindo bem, vivendo genuinamente a essência de ser bondoso ou bondosa para com todos, compreendendo e tolerando as imperfeições alheias, exercendo em todos os momentos o perdão e sempre preocupado em gerar um bem melhor amanhã do que gerou hoje, você vai estar agora vivendo genuinamente a essência cristã, que não tem a ver com o movimento materialista e cristianismo. Cristianismo se tornou um movimento materialista. O movimento cristão, o movimento da essência do Cristo, é um movimento em relação à nossa essência espiritual. Não tem nada a ver com matéria. Tem a ver com a sua predisposição de fazer o bem
e querer sempre aprender a fazer um bem cada vez melhor e realmente fazê-lo. É esse que é o problema. Realmente fazê-lo. Então, muitos percorrem templos, altares, procurando Jesus. Cadê Jesus? Cadê? Cadê Jesus? Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho. Sim, mas todos os caminhos têm que chegar no mesmo ponto. Mas pode ser também continuidade de perturbação. Então, o que ele quis dizer aqui? A maioria das vezes que a gente está lendo aqui, mudar de crença religiosa, a gente está pensando agora no presente. E eu tô aqui encarnado. Peraí, agora eu quero ser muçulmano. Ah, cansei. Agora eu quero ser evangélico. Ah, cansei. Agora eu quero ser espírita. Ah, também não tolero esses espíritas. Agora eu quero ser alguém de ufologia, de não sei o que, do planeta, não sei da onde. E a pessoa vai pulando. Não é nesse sentido que ele quis dizer, não. Ele quis dizer em qual sentido? Você vai reencarnar em grupamentos diferentes. Você vai reencarnar em grupamentos religiosos, em grupos que possuem uma consciência religiosa diferente. Diferente. Como que você vai reagir diante daquele grupo? Você vai continuar um processo de perturbação ou você vai agir com mais amor? Porque, adivinhe, o amor é comum a qualquer manifestação. Qualquer manifestação dessa religiosa fala do amor. Todas elas falam do amor. Todas elas. Mas todas vão preceituar uma forma de externalizar diferente. E o pior, pouquíssimas falam como que você tem que sentir o Cristo no seu mundo íntimo. Você quer sentir o Cristo junto com você? Produza o bem incessantemente. Ah, mas a pessoa cortou meu braço. Ame aquela pessoa. Agradeça, obrigado, Senhor, por meu braço ter sido cortado. E fulano, você que cortou, eu te amo mesmo assim. Eu vou fazer o possível e o impossível para estarmos evoluindo de mãos dadas, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai e estamos caminhando para o mesmo destino. Alcançaremos a máxima condição de amor e sabedoria e nos tornaremos espíritos bem-aventurados. Essa é a última etapa dessa escola planeta Terra. O que se torna um espírito, está lá no Livro dos Espíritos. O que se torna um espírito quando ele alcança sua última encarnação aqui na Terra? Um espírito bem-aventurado. Então, as bem-aventuranças é uma identidade cultural do bem e do amor. Não importa a aflição. Ele não está preocupado com a aflição, porque a aflição é só um desafio para ele romper. Eu consigo continuar amando sofrendo aflições? Eu consigo continuar operando no bem, no amor, se eu estiver cego? Eu vou ficar bradando contra Deus, contra tudo, se eu estiver passando por certas dores e inconveniências? Ou eu vou sempre, ou nada vai me parar? Nada vai parar o meu coração. A minha capacidade de amar não vai ser freada por nada e nem coisa nenhuma. Porque é isso que nós estamos testando. O máximo teste que nós realizamos, a máxima prova que nós realizamos aqui na Terra é em relação a essa essência. Não, mas me disseram que eu tenho coisas do passado para pagar, para modificar. Mas as coisas que você fez de errado no passado, você fez justamente porque não estava amando. Justamente porque não estava amando. Se você vai ficar, eu acho que eu vou apagar uma coisa e vou criar outro problema. Vou apagar e criar outro problema. Nem melhor só amar, não. Amar, amar, amar. E os tropeços que nós demos, nós vamos automaticamente confluir e resolvê-los nessa essência, nessa consciência de que amar o continuamente. Então é essa situação que é diferenciada. É isso que nós temos que compreender. E isso é um santuário interior. Jesus deixou claro isso. Né? Lá igualmente no Evangelho, se não me engano, está no Evangelho de Lucas, há uma citação de Jesus conversando com a samaritana. Né? Assim que ele acessou ali aquela região da Samaria, ele conversa com uma samaritana naquele poço num poço específico, né? Ela estava colhendo água lá e estava muito triste. Jesus foi conversar com ela. E ela pegou e falou, eu não entendo, os judeus têm raiva da gente porque diz que a gente tem que rezar lá no templo de Jerusalém. Mas meu próprio povo aqui, que eles se dividiram em várias tribos, né? Se dividiram em 12 tribos. Uma brigalhada danada, né? O povo se separou, cada um foi para um canto. Aí a pessoa fez um poço lá
e disse que agora tem que rezar naquele poço. Aí aquele grupo, peraí, mas né, agora eu só posso rezar nesse poço, mas estão brigando comigo que eu tenho que... E ela pegou e manifestou isso. Senhor, eu não entendo. Você pode me explicar? Os judeus falam que eu tenho que... Esse grupo diz que eu tenho que rezar lá no templo de Jerusalém. E esse outro grupo aqui fala que eu tenho que rezar aqui no poço. Eu não estou entendendo, afinal de contas, onde eu tenho que rezar? Aí Jesus pega e explica para ela. Haverá um momento em que não haverá necessidade nem de orar, nem no templo de Jerusalém, nem no poço, mas sim no seu altar íntimo. Ele deixa isso claro, e sim no seu altar íntimo. Não são esses altares externos. E nós esquecemos, lá no livro também do Velho Testamento, quando vamos resgatar um pouquinho a história de Natã, não sei se vocês lembram de Natã, né? Todos lembram do responsável do império, né? Do rei Davi, né? E fica aquela coisa toda, poxa, rei Davi, muitas riquezas, muito isso, muito aquilo, antes de construir o templo de Jerusalém. Mas quando ele começa o projeto de construir o templo de Jerusalém, né? E estava, poxa, olha só, Deus está naquela casinha ali, naquela Arca da Aliança, aquela tenda simples, humilde, eu estou nesse casarão, nessa coisa magnânima aqui, tem que construir um templo para esse tal desse Deus? Isso está na Bíblia, tá? No Velho Testamento. Porque né, não é possível, cara, isso está muito ruim, muito estranho. E aí ele pega e fala, olha só, aí Natã foi lá bater na porta dele, era um espírito encarnado, ele estava aqui encarnado junto, contemporâneo, e foi lá conversar com ele, só que ele tinha uma ligação divina profunda. E é claro que na historiografia bíblica narra que ele conversava com os anjos. E nessa historiografia ele fala que não precisava construir templo nenhum, que esse templo vai ser inútil. E ele ficou desesperado. Como assim? Eu já comecei a construir, já contratei isso, contratei aquilo. Como assim? Que doideira é essa? Eu tô fazendo isso para Deus, não é para mim não. Não, você não entendeu. Deus não habita nenhum templo de pedra feita por mãos humanas. Natã falou isso lá no Velho Testamento. Ele falou isso lá no Velho Testamento. Eu já tenho um vaso escolhido. E esse vaso escolhido que onde Deus vai habitar será um vaso de carne. E aí todos imaginaram na nossa percepção que ele estava falando de Jesus. E paramos aí. E acreditamos que tem a ver só com Jesus. Mas não tem a ver só com Jesus. Tem a ver com todos nós. Todos nós que queremos manifestar o bem, o amor, o progresso, o bem de todos, o desenvolvimento de todos, a segurança de todos, o bem-estar de todos, zelar por todos. É óbvio que nós estamos exercendo a vontade de Deus. Ele estava falando quando sua consciência opera, que não tem nada a ver com parte material, tem a ver com o princípio da vontade, e desenvolver realmente os objetivos do Pai, você está vivendo a essência divina. Você está vivendo as frequências divinas. Você pode alcançar as frequências divinas agora. Claro, tudo nas suas proporções. Né? Não foi assim que está narrado no Velho Testamento? Que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se você é a imagem, você é capaz de refletir a luz divina. Você não é capaz de produzir, mas você é capaz de refletir. E se você é imagem e semelhança, semelhança significa proporcionalidade. Você será capaz de atuar nas devidas proporções do que a sua consciência já foi capaz de se desenvolver. Então, assim que você tiver mais amor desenvolvido, mais sabedoria desenvolvida, você vai escolher melhor como fazer o bem, como melhor agir e reagir uns para com os outros. Essa é a essência. E Jesus veio dar esse exemplo. O Cristo veio à Terra e deu esse exemplo. Olha, é assim que eu, na condição de vaso escolhido, e ele se intitulava Filho do Homem, temos que lembrar disso, né? Jesus, em nenhum momento, falava assim, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Ele falava que ele era o Filho do Homem. Por quê? Porque ele é o filho dessa essência. Olha só,
Eu casei com a humanidade. Eu estou aqui como noivo da humanidade. Eu não vou abandonar vocês. Esse negócio de que em casa e fica se separando, isso é pensamento bobo de vocês aí. Eu não me separo nunca. Eu estou casado com vocês. Vocês podem espernear, tá triste, tá feliz, tá alegre. Eu estou com vocês. Jesus nunca deixou de estar conosco. Ele assumiu esse projeto com Deus de guiar essas 21 bilhões de almas relacionados a esse estágio chamado planeta Terra, fora outros estágios que ele também é corresponsável e responsável diretamente. Então, é necessário o quê? Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Porque senão fica uma frase vazia. Como assim encontrar o Cristo no santuário interior? Não entendi. Eu estou olhar para onde? Para dentro do meu estômago? Para dentro? Não. Esse corpo de carne é seu uniforme de trabalho. Não confunda uniforme de trabalho com você. Você não tem esse nome que você tem hoje. Você não é esse corpo físico que você veste hoje. Mas a sua consciência, a sua capacidade de amar, sua capacidade de produzir o bem, isso é você. É quem você realmente é. E você é capaz, quando deseja realmente vibrar nas frequências do amor, você vai estar encontrando o Cristo no seu próprio santuário. Por isso que ele cita o santuário interior. Deus habita as frequências do amor. Quando você alcança... Não é assim que funciona. Você não compra o rádio e compra uma antena geradora de potência. Você não compra uma geradora de gerar sinal de rádio. Você só compra o receptor. Mas quando você alcança as frequências, você consegue alcançar as frequências daquela estação, você não entra em comunicação. Você não pode até interagir. Não há um processo de interação mais profundo porque você está na mesma frequência? É a mesma coisa. Quando a nossa consciência alcança essas frequências, nós estamos em perfeita sintonia com o Pai. É isso que ele queria tratar. É isso que é o cristão. O verdadeiro cristão, ele está em sintonia com as frequências do amor, que são frequências de altíssima frequência, são frequências de curtíssimos comprimentos de onda. Penetram qualquer lugar, qualquer consciência. Porque é essa a essência, né? Então, cristianizar a vida não é lhe imprimir novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. É você lavar a louça com mais alegria. É você caiu o copo no chão, quebrou, você não fica chateado, você fica, puxa vida, eu vou ter a chance de varrer vidros no chão. Eu estou meses sem varrer vidro no chão. Que alegria! Que contentamento, que algo incrível. Você começa a viver outras vibrações agora. Você não fica com vibrações de revolta porque um vidro quebrou. Você não fica com vibrações de revolta porque um prato quebrou. Você não fica com vibrações de revolta porque o arroz queimou no fogão. Meu Deus, me distraiu, o arroz queimou. Maldito fogão, maldito não sei o quê, vou ter que fazer isso de novo correndo. Ai, meu Deus. Não, você devia estar agradecendo poder repetir essa atividade e, acima de tudo, reconhecer que um pequeno deslize de preocupação não foi necessário, acabou desencadeando na queima de um arroz. O fogo não para do fogão enquanto tiver gás, né? Enquanto tiver gás, o processo de queima continua e a chama também. Mas são esses exercícios aqui na Terra, eles existem para que nós possamos descobrir nossa consciência. Você não quer realmente um âmbito, conhecer o seu âmbito particular? Como é que você vai reformá-lo sem conhecê-lo? Você precisa conhecer como está seu mundo íntimo, né? Enxerga a vida. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro. A forma como as pessoas enxergam o que se chama de vida é uma visão materialista. Existe uma visão materialista do que é vida. O que é vida é vestir esse uniforme de trabalho chamado corpo físico. Jesus veio explicar outro tipo de vida. Ele veio falar o seguinte, olha, a maioria de vocês estavam sempre mortos. Vocês estavam mortos. Vocês não souberam viver até hoje. Vocês só viveram a morbidade. Aí todo mundo fica assim, poxa, mas como assim? Pô, eu estou queimando o corpo físico, eu estou vivo. Não, tem pessoas que mesmo fora do corpo físico estão mortos. A pessoa não sabe acender a candeia do coração.
A pessoa não sabe ter alegria por nada, nem coisa nenhuma. A pessoa não sabe demonstrar amor e carinho por ninguém. A pessoa essencialmente está vivendo uma vida de morto, de um semi-morto. É nesse sentido que o Cristo sempre falou sobre a vida. E ele veio nos libertar para a gente conhecer a verdadeira vida. A vida de quem ama. É essa a diferença. A vida de quem ama. Então, por vezes, alguém teve que desencarnar antes da hora. Desencarnou antes da hora. Aí recebe a autorização para receber um complemento. Olha, você só vai poder agora ficar reencarnado com esse grupo mais 2 anos, mais 1 ano e meio, ou 9 meses. Por vezes vai ser 9 meses de gestação e vai ter que sair do corpo físico. Não vai poder mais habitar o corpo físico. Você vai ter que desencarnar. É óbvio que você vai aceitar. Por favor, eu preciso tanto. Por quê? Porque as almas se nutrem umas das outras. Nós nos nutrimos do amor de terceiros, do amor de mãe, do amor do pai, do amor daquele grupo. Ah, mas eles vão ficar tão abalados depois. Mas foram eles que pediram para colaborar com todo e qualquer projeto com Cristo. Depois que eles entenderem um pouco mais, ganharem consciência, ainda bem que eu recebi, e ainda bem que eu amei com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o desvelo de amor e carinho. Você não vai ficar mais preocupado porque teve um desencarne. Você vai ficar mais preocupado de, ufa, ainda bem que eu pude me desempenhar com o máximo de amor e carinho, enquanto estava naquela ideia de que o bebê vai nascer. Se você soubesse que não ia nascer, você já estaria triste desde o começo. Você ia desligar a sua candeia. Então o Cristo, ele está sempre planejando caminhos para o nosso progresso em relação ao amor e à sabedoria. Esse que é o ponto fundamental e que a gente não percebe. Então, cada vez mais nós vamos ser convidados a participar de mais resoluções, ou seja, decisões de amar. Eu vou amar. Então você vai ver mães, por vezes até solteiras, que se desvelam pelos filhos, sacrificam, basicamente se apagam completamente. E se você perguntar para ela, é um sacrifício? Ela fala assim, eu faria tudo de novo. Na verdade, acho que eu faria até mais intensamente. E é engraçado porque essas pessoas não percebem, mas elas estão concordando com um projeto do Cristo de uma forma meio que quase que inconsciente. Mas estudando a doutrina espírita, a gente sabe que não tem nada de inconsciente. O espírito só não lembra, mas aquele espírito está decidido. Eu vou amar. Eu vou me doar por terceiros. E vai começar com o exercício com 1, com 2, né? Às vezes com o marido, às vezes com o filho. Não importa a quantidade. O que importa é a qualidade do que você vai ser capaz de gerar. Essa que é a diferença. Isso é viver a boa nova. Isso é você subir a sua consciência para vibrar nas frequências do amor, para vibrar nas frequências divinas. Deus é infinito amor e sabedoria. Não existe nada superior. Tudo que ele promove e produz é para nos irmanarmos e darmos as mãos para caminharmos juntos. Lembrando, não se pode amar a Deus odiando a criação divina. O terceiro, o outro, é uma criação divina. Mas aquele outro, ele rouba, ele assalta, ele dá tiro, ele faz isso, ele faz aquilo. Ele é um coração que ainda não ama. Ele é uma consciência que ainda não tem sabedoria. Você fica criticando quando uma criança não sabe escrever, quando tem 3 anos de idade. Você fica criticando quando uma criancinha se revolta e não quer tomar banho. Você acha isso impropério a ponto de querer destruí-la? É óbvio que não. Você sabe que é uma manifestação infantil, pois é exatamente assim que Deus nos enxerga. Os tropeços que nós estamos executando em convivência uns com os outros, Deus tem total consciência, é claro, né? É consciência de amor, de quem ama profundamente, que é o processo evolutivo, faz parte. Poxa, mas essas pessoas geram dores e sofrimentos em tantos outros corações. Não, ele gera dor e sofrimento, não é simplesmente em outros corações. Ele gera dor e sofrimento para que a gente possa suplantar essas dores, suplantar essas dificuldades. Como é que você quer ajudar o próximo
se o próximo tem que estar perfeito para você ajudar? Como é que você vai amar o outro, né, que você vai chamar também de próximo, se ele não pode ter defeito nenhum? Aí, mas não é amor, né? É o contrário, você só vai receber amor. Se ele já ama, se ele já possui sabedoria, ele só vai dispensar amor para você. Mas não é esse o princípio, né? Não é isso que está sendo comentado e falado, né? Não é isso que o Cristo vem nos ensinar. Ele vem nos ensinar que devemos nos desvencilhar, agir ao máximo com amor e carinho para nos empenharmos a desenvolver cada vez um amor mais sofisticado, elaborado. É nesse sentido. Então temos que fazer o possível, agora avançando aqui um pouquinho, né, de não ficar com preocupações com proselitismo, né, essa questão de propaganda, doutrinação, porque ela é perigosa. Por que ela é perigosa? Ora, você está divulgando, você tem que amar Jesus, você tem que seguir aqui o grupo com a gente, você tem... Aí a pessoa vai perguntar, então então a pessoa vai subentender que você já ama Jesus, que você já sabe amar, que você já tem sabedoria desenvolvida. Ok, beleza. Essa sedução sobre as palavras é magnânima. O que você vai fazer? Vai fazer o mesmo. Vai ficar só encantado com as palavras. E o que você vai fazer? Não vai exemplificar nada. Você não precisa dar exemplo edificante. Então, não existe estar na consciência do Cristo sem exercer o que o Cristo aguarda de cada um de nós. Muitas pessoas falam assim, Deus é fiel. É óbvio que Deus é fiel. Ele criou tudo. É óbvio que Deus é fiel. Ele é fiel, ele tem infinito amor e infinita sabedoria. É lógico que tudo que ele fez é perfeito. Todas as manifestações são perfeitas. A questão é, fé vem de fidelis, de fidelidade. Ele é fiel à criação. Mas você, como criatura, é fiel ao Criador? A sua consciência consegue se manifestar na forma como ele aguarda que cada um de nós vamos nos manifestar? Você o tempo todo está preocupado em exercer a vontade de Deus e não a sua? Você está sempre tentando desligar o seu interesse pessoal, até acabar com ele, para só produzir o interesse do Pai? Isso é fé. Fé não é acreditar em Deus. Fé não é confiar em Deus. É claro que ele é confiável. A questão é, e você é confiável? Ele colocou por vezes uma filha, um filho sob seus cuidados, uma vozinha sob seus cuidados, uma outra pessoa que foi te buscar ajuda. Você é confiável em ajudar? Ou você vai virar as costas e produzir o pior que a sua consciência é capaz de produzir? Então, é nesse sentido que a gente vai observando que é algo que a gente fica impressionado, né? Como assim, né? Como assim? Eu não imaginava que era isso. Mas não tem outra coisa, não tem outro aspecto para imaginar, né? Essa é a nossa essência. E nós temos que realmente nos preocuparmos em assim produzir o bem, em assim produzir a verdade. E esse é o problema. Temos que parar de ficar tampando só com a peneira. Ele deixou claramente o que é necessário para viver a boa nova. Em primeiro lugar, boa vontade. Ou seja, força de vontade de produzir o bem. Isso significa boa vontade. E sentimentos nobres. O que significa esses sentimentos nobres? A caridade. Sim, caridade não é beneficência, não é você ficar doando coisas para as pessoas. Olha só, tem um resto de roupa aqui, vou te doar. Nossa, fiz uma caridade. Isso não é caridade. A questão é que sentimentos você animou em convivência com outras pessoas, seja por uma ajuda material ou no dia a dia. Você tentou por ser bondoso ou bondosa para com todos, todos mesmo. Você buscou compreender e tolerar as imperfeições alheias? Você perdoou as ofensas que você com certeza vai receber? Se você está executando esse esforço, você está vivendo o desenvolvimento do sentimento da caridade. Então ele deixa claro, o que se faz necessário para viver a boa nova é boa vontade e a caridade. Viva esses sentimentos, construa esses sentimentos e tenha sempre boa vontade. Que significa
força de vontade em produzir o bem. Sem força de vontade, nada funciona. Tudo fica estagnado. Então, o discípulo sincero sabe que dizer é fácil. Fica falando de Jesus, fica falando, é fácil. Mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. Ou seja, a pessoa vai falar assim, pô, você está falando para poder eu amar minha filha, que está passando por esse problema, mas você não tolera nada da sua. Você está falando para me sacrificar em relação a me preocupar, que eu estou aqui todo preocupado com relação ao meu marido, com relação a isso, com relação àquilo, um problema genérico qualquer, né? Mas você não faz isso. Por isso que é tão perigoso o proselitismo. A pessoa vende uma imagem de bondade, a pessoa vende uma imagem de seriedade, né? E o que acontece nesse processo de vender essas imagens? A pessoa absorve isso e fala, entendi. Então, ser bondoso é só falar de bondade, mas fazer tudo o contrário. É nesse sentido que a gente vai descobrindo que todos acabam percebendo. Por isso que ele fala que é extremamente perigoso. É sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra, sem exemplos edificantes. Então tem gente que fica assim, fica fazendo o dia inteiro cânticos de louvor. O dia inteiro. Cuide da minha casa, cuide da minha vida. Aí caiu uma coisa no chão, sujou o chão. Que desgraça, quem foi o demônio que sujou aqui o chão todo, que transformou a vida agora no inferno, eu estava em paz. Ué, mas você não falou cuide da minha casa, cuide da minha vida? Ele está chamando para que você cuide. É um sinal, é um símbolo. Varre com alegria. Varre com zelo e com carinho. Sem ódio. Sem sangue nos olhos. É isso. É isso que está sendo chamado o convite. E a gente vai se surpreender. Pequenas coisinhas parece que sugam a nossa paciência. Parece que fazem sumir a nossa capacidade de querer viver com alegria. A gente começa a viver o quê? Com ódio, com zangação, com chateação. Eu não tolero isso, não tolero aquilo. Como é que alguma coisa material pode mudar, desligar o seu coração? Como é que o seu coração pode ter um interruptor? Olha, eu estou vibrando aqui no bem, no carinho, não sei o quê. Aí acontece alguma coisa externa a você e o seu coração se desliga? Tem alguma coisa muito estranha na nossa consciência. E todos nós temos esse problema. Então, essa frase quer dizer isso. É fácil ficar falando, mas temos que colocar em prática a boa nova. Esses propósitos do Senhor é produzir o amor e viver a verdade da boa nova. Quando? Agora. Nesse minuto. E sempre. Esse é o princípio, né? Então, para finalizar aqui o trechinho, é indispensável, ou seja, fundamental fazer o bem. Fazer o bem. Antes de ensiná-lo a outrem. Fulano, eu vou te ensinar aqui a lavar louça. Não fale nada. Chame a pessoa e fala assim, você pode ficar aqui do meu lado rapidinho? Quero que você veja uma coisa extremamente importante. Aí você lava com alegria. Você lava com amor, com zelo pela louça. Você não fica lavando correndo e mostrando a pessoa assim, é assim que lava, tem que lavar correndo, e não sei o que, você tem que ser igual a máquina. Você não está ensinando nada. Você quer ensinar a lavar louça fazendo bem feito, não em termos de eficácia. Não, desengordura tudo perfeitamente. Não, você vai desengordurar tudo perfeitamente, mas você vai mostrar que aquela atividade ela é alegre, ela é fascinante. Ela nos ensina uma série de princípios que nós temos que nos esforçar, mesmo por um pedacinho de cerâmica. Mas alguém se empenhou em produzi-lo. Alguém, você só comprou, mas você não sabe nem sequer fabricar um. Já parou para pensar nisso? A gente não sabe fabricar nada, mas usa um monte de coisa. Está lá o objeto. Alguém pensou nele com carinho. Alguém se importou com ele. E você agora vai destratar e não vai tratar com carinho? Só porque é um objeto? Ou se ele quebrou, se ele sujou, se ele arranhou, você vai ficar revoltado? Vai ficar zangado? Você não tem que fazer com o bem? Você não tem que botar o bem em prática? Ser bondoso ou bondosa para com toda a criação divina?
Agora, nesse minuto, como é que você vai ensinar a pessoa a lavar uma louça? Demonstrando, porque por vezes a maioria das pessoas fazem isso. Deixa eu mostrar para ela o quanto eu estou descontente depois de 30 anos aqui na frente dela, depois de 50 anos na frente dessa pessoa, uma criança, por exemplo. Deixa eu mostrar para ela como eu me sinto infeliz ao lavar uma louça. Você está ensinando a fazer o bem? Você está ensinando a pessoa a lavar a louça com alegria? Ou você está transmitindo a sua tristeza, a sua raiva, o seu descontentamento para aquele outro coração onde esse descontentamento só estava habitando em você? A gente tem que decididamente refletir sobre isso. Porque esse é o grande problema. Nós estamos fazendo as atividades da Terra que todo mundo diz que é inútil, que é uma bobagem. Mas como funcionou o seu coração enquanto estava executando essas tarefas? Você estava zangada, chateada, fazendo, não querendo fazer? Então, aí nós vamos compreender a essência de viver aqui na Terra, essa experiência maravilhosa que é animar um corpo físico, porque restringe, a gente perde, não precisa ficar focando em 1000 coisas. Vou fazer uma atividade, deixa eu ver como o meu coração funciona. Só que essa atividade é repetitiva, você vai lavar a louça até o último dia da sua vida. Você vai ter que lavar o seu corpo físico até o último dia da sua vida. Você vai ter que escovar os dentes até o último dia da sua vida. Você vai fazer isso 1, 2, 3, 3.500 vezes. Na 3.501, você vai se revoltar? Você vai escolher animar um outro tipo de consciência? O consciência da revolta, da angústia, da mágoa, que não quero assim, não quero assado? É assim que você vai funcionar? Porque se for, você não está vivendo a essência do Cristo. Você não está na mesma frequência que o Cristo. Porque quando Cristo esteve aqui na Terra, dando exemplo de como se vive a consciência cristã, ele exerceu o bem e a verdade em todos os momentos. E o que é mais incrível, ele trabalhava, foi trabalhar onde? Num lugar privilegiado? Não em qualquer lugar. Preferiu trabalhar junto com o Pai na marcenaria. E a narrativa que existe na Bíblia é incrível, que quando ele estava na marcenaria, o dia passava com fluidez, com calma, com tranquilidade, com alegria, todos ficavam felizes com a presença dele. Ele fazia de tudo para auxiliar todos, para tornar aquela experiência mais agradável possível. Nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia? Nós estamos tentando auxiliar a todos? Nós estamos tentando transformar a nossa essência diante dos trabalhos repetitivos? Porque são eles que mais nos educam. Como seu coração se manifesta diante das atividades repetitivas. Então, esse assunto não é fácil. Você quer explicar para uma criança como é viver o cristianismo? Você vai ter que dar o exemplo. Não tem como você explicar de forma diferente. Olha, eu vou te explicar de uma forma diferente, mas esse negócio de viver aqui na Terra é muito ruim, sabe? Olha, aqui na Terra é um lugar muito ruim, sabe? Olha, você só fica vendendo a imagem distorcida, porque o seu coração assim percebe. E você quer que ele concorde com o seu coração, porque na verdade você está usando a consciência dele, ou dela, dessa criança, para acreditar a tua, para dar crédito ao que você está pensando. Se ele viver que nem eu vou viver, está tudo certo. Mais uma consciência vivendo como eu vivi. Viu como é que eu não estava errado? Ah lá, outra consciência viveu daquele jeito. É isso que a gente faz o tempo todo. Chega a ser medonho. A gente vive exatamente o oposto. Mas fala que o caminho da renovação é o Cristo. Como? Não faz sentido, né? Então, não adianta a gente querer criar manifestações externas. Se faz necessário criarmos a nossa consciência para funcionar no padrão do Cristo em todas as atividades, em todos os momentos, em todos os lugares. Ah, mas eu não consigo, eu me pego criticando, me pego zangada. Faz uma prece, admite que não consegue, se subjuga e se coloca na condição de quem é fraco, porque é isso que nós somos. Senhor, me ajude, eu não consigo. Eu tropeço, eu fico com raiva, eu fico indignado. Eu odeio lavar louça.
Eu não suporto limpar chão. Não sei por que vocês me mandaram aqui para um planeta que eu tenho que fazer isso o tempo todo. E se eu não lavar a roupa também? Que estranho, a roupa não fica limpa. Que absurdo. É exatamente isso. Por que essas coisas nos incomodam tanto? Como é que essas coisas podem roubar nossa paciência, nossa paz? Então, são essas questões que todos nós vamos ter que desenvolver em nossa consciência. Não dá para viver mais alegando que não conhece a boa nova. Nós já conhecemos. Temos que colocar em prática. Ah, mas hoje eu não consegui, hoje eu fracassei. Eu fracassei nisso. Não tem problema. Fracassar é o comum. Se levantar e continuar tentando que é estranho. É que é novo, é que é diferente. Viva essa diferença. E quando você viver essa alegria, sabe o que vai acontecer? Isso vai ser a propaganda. Essa vai ser a verdadeira propaganda. Eu não estou mais procurando Cristo aqui, ali, acolá. Eu não quero saber onde ele está. Eu sei que a minha consciência é que está afastada das vibrações do amor. É minha consciência que está sempre descontente, zangado, sei que, tudo bom não dá presta. É a minha consciência que está assim. Não tem nada a ver onde está o Cristo. Eu que não consigo vibrar na frequência do Cristo, que é a frequência do amor. Gente, essa página é maravilhosa. A gente poderia ficar falando sobre ela aqui o dia inteiro. Eu adoro essa página. Eu acho ela super encantadora. Um convite super fraterno para realmente avançarmos com relação à nossa consciência, que a nossa consciência precisa urgentemente vibrar com mais frequência, ou seja, com mais repetitividade, ser mais repetível com relação ao amor. E que esse amor não se fique se desligando, né? Agora desligou, deu ruim. Então, a ideia é que a gente consiga manter essa constância. Mas vamos voltar aqui. Nós estamos... Voltar no livro dos médiuns. Quem tiver com o livro em mãos e quiser acompanhar, nós estamos no ensaio teórico sobre as aparições. Já avançamos o item 101 até o 104. Vamos adentrar agora o item 105. Então, vamos lá. Quem quiser interromper, por favor, pode interromper diretamente, tá? Porque às vezes eu estou olhando para outra tela, não consigo olhar para duas telas ao mesmo tempo, então pode me interromper e a gente vai conversar. Então é sobre o médium de vidência está enxergando um espírito que está fora do corpo físico. Não necessariamente ele sabe que está fora do corpo físico ou sabe que é uma visão mediúnica. Mas existem particularidades que alguns médiuns narram que conseguem assim perceber. Então, continuando esse mesmo tema, item 105. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível. Então, só para retomar aqui, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Então, o que nós somos? Nós somos espíritos. Quer dizer que nós somos espíritos, nós temos a forma de espírito? Na verdade, nós temos 3 níveis, 2 níveis de matéria e um nível que não tem matéria. O que não é matéria somos nós. A consciência não é matéria. Existe um corpo mais grosseiro chamado corpo físico, quando estamos encarnados. Esse corpo físico, para se ligar conosco, que nós não somos matérias, precisamos de um corpo perispiritual, ou seja, uma semimatéria. Alguma coisa entre matéria e uma matéria mais rarefeita, digamos assim, que permita que a nossa consciência, ou seja, nós, possamos nos ligar e animar um corpo físico, animar um uniforme de trabalho. Então, o perispírito é justamente a essência energética que conecta a nossa consciência ao corpo físico e também a esse corpo chamado corpo perispiritual, ok? E ele vai usar um pouquinho essa informação aqui. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível. Quando diz que é invisível para quem está encarnado. A natureza dessa matéria e seu estado normal, o perispírito, é invisível. E tem isto de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir, sem que, entretanto, jamais os tenhamos visto. Por exemplo, quando você aproxima um ímã de uma geladeira, você sabe que antes dele encostar, existe alguma coisa fluindo entre o ímã e a geladeira.
É o campo magnético. Você enxerga campo magnético? Não, não enxerga. Quando você vai no médico tirar uma chapa de raio-x, e o cara vai lá, aperta o botão, clique, você está de olho aberto. Você viu o raio-x atravessar? Foi um canhão, uma carga absurda de radiações ionizantes. Ionizante quer dizer que arranca elétrons da nossa constituição material. Você viu esse raio-x chegar em você? Não. Mas você vai lá e tira o raio-x, né? Que impressiona um filme. Mas esse raio te atravessou. Então, a mesma coisa com relação aos espíritos. Você não está vendo, mas eles existem. Então, perdi aqui no pensamento. Onde é que eu estava aqui? Tem isso. Aqui, achei. Mas também, do mesmo modo, que alguns desses fluidos pode ele sofrer modificações. Ou seja, esse fluido, chamado perispírito, ele pode sofrer modificações, que o torna, inclusive, perceptível à vista. Você pode ver à vista, quer por meio de uma espécie de condensação, quer por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas. Aparece-nos, então, sob uma forma vaporosa. Então, Kardec pegando ali, tentando analisar as narrativas dos médiuns, que observavam, que viam os espíritos com uma maneira meio que vaporosa, que eles conseguiam ver meio translúcido, conseguiam ver quem estava atrás, de acordo com a narrativa do médium, né? Então, ele não está falando aqui de alguém que vê um espírito se materializar, onde qualquer um poderia enxergar. Ele está falando explicitamente o médium. Ok? Então, ele deixa claro. A condensação, preciso é que não se tome esta palavra na significação literal. Empregamo-la apenas por falta de outra e a título de comparação. Então, condensação, você vê o vapor, né? Você vê aquela forma vaporosa sair da panela, né? Você vê a água no estado líquido indo para a fase vapor. Você vê a fumacinha saindo de vapor de uma panela, por exemplo. É a condensação, né? No caso, condensação, como nós realmente conhecemos, é o contrário. É esse vapor batendo, por exemplo, numa tampa e pingando de volta para dentro da panela, né? Quando você está cozinhando arroz e você levanta a panela, por que escorre um monte de gotas de água da tampa? Porque o vapor topou numa superfície mais fria, que é a tampa, aqueceu a tampa, mas aquela troca térmica foi suficiente para passar da fase gasosa, né? Ou seja, líquido super cheio de gotículas de água, e condensar na tampa. Por isso que você vê depois escorrendo, se bobear até nos queima, né? Quem já fez isso. Então, a condensação não é muito bem a melhor explicação, ele deixa claro. A condensação, dizemos, por ser que tal que o perispírito adquira as propriedades de um corpo sólido e tangível, conservando, porém, a possibilidade de retomar instantaneamente seu estado etéreo e invisível. Então, por que ele quis dizer isso? Porque ele quis deixar claro, existe uma capacidade de estar mais agrupado, essas moléculas, e você chama de líquido, e estar menos agrupado, conforme ele deixa claro, na forma não tangível, vaporosa. Né? Você sabe que existe uma coisa chamada umidade do ar. O que é a umidade do ar? São gotículas de água minúsculas, que a gente não consegue enxergar, que está dispersa na atmosfera, continuamente. Né? Então, ele quis dizer nesse sentido, que o espírito pode passar por um estado visível e não visível, mesmo para o médium. O médium está ali observando, de repente, não pode ver mais. Mas por que desligou? Porque há um consumo de energia. Então, o corpo perispiritual daquele espírito, para poder se tornar um pouco mais capaz de ser visível, até mesmo para o médium, gasta um pouco de energia. Bem menos do que simplesmente uma coisa mais grosseira a ponto de ser possível tocar nesse aglomerado de moléculas que nós chamamos de corpo físico. Né? Então, sim, podemos apreender, né? Ou seja, compreender esse efeito atentando no vapor.
Ele quis botar o vapor como um símbolo para entender, né? Que passa de invisibilidade ao estado brumoso, depois ao estado líquido, em seguida ao sólido e vice-versa. Então, o que ele tentou fazer? Olha, a água ela pode estar no estágio vaporoso, de vapor da água, pode estar no estágio líquido, e você pode até congelar e virar sólida. É isso que ele quis dizer. O que mudou ali? Só mudou o estado de energia. Quanto mais energia você remove daquela situação, né, daquele estado, né, você tem que roubar bastante calor daquele líquido. Se você roubar bastante calor daquele líquido, daquele vapor, ele se torna líquido, continua retirando calor, ele se torna um sólido, que é o que a gente faz com a geladeira. A geladeira é uma máquina térmica. Ela remove o calor dos objetos que estão dentro dela e rejeita esse calor naquela parte mais externa, né? Usa um outro fluido para isso. Então ele quis dizer o seguinte: o espírito fora do corpo físico, quando ele se torna visível para o médium e de repente deixa de ser visível rapidamente, é nesse mesmo princípio. É essa característica que ele quis explicar mais detalhada para todos nós. Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como se dá com os nossos gases. Ou seja, ele não está andando no lugar que está, sei lá, que tem uma temperatura maior. Meu Deus, todo mundo está me vendo, eu estou desencarnado, mas todo mundo me vendo. Não é isso. Não é alguma coisa externa que promove a visibilidade, né? Quando o espírito nos aparece, é que o pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Mas para isso não basta a sua vontade, porquanto a modificação de um perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido peculiar, ou seja, característico próprio ao médium. Então, o médium vidente, ele também tem que, de certa forma, ele coopera, né, com aquela troca de energias, né? Ele doa um pouco de fluidos para que ocorra visão, é uma permuta. Já entendemos isso dos outros capítulos, né? Não tem como você tornar um perispírito mais visível, mais tangível, ou qualquer outro sem matéria mais visível, sem a participação desse fluido e sem a participação da vontade do espírito desencarnado, é claro. Ora, esta combinação nem sempre é possível, o que explica não ser generalizada a visibilidade dos espíritos. Então, eu vou misturar esse fluido com o perispírito daquele espírito, vai dar tudo certo, todo mundo vai ver. Não é assim que funciona. É muito mais complicado. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se. Eu quero ficar visível, eu quero muito mostrar para minha tia, para minha filha, para minha esposa, para meu marido, que eu não que não existe morte. Ele pode ter o melhor das boas intenções. Não necessariamente ele pode fazer isso. E geralmente não pode. Não basta tampouco que uma pessoa queira vê-lo. Também vice-versa. Quem está no corpo físico, eu quero tanto ver o fulano, ver Beltrano, que já desencarnou. Não é assim. É necessário que os dois fluidos possam combinar-se, que entre eles haja uma espécie de afinidade e também, porventura, que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito e, provavelmente, que se verifiquem ainda outras condições que desconhecemos. Ou seja, não é algo trivial, algo extremamente sofisticado. É necessário, enfim, que o espírito tenha permissão de se fazer visível a tal pessoa. Não é labangu, isso não está solto por aí, cada um faz o que bem entender. Existem regras essenciais como a gravidade. Você não tem como chegar assim, eu vou dar um pulo aqui e vou sair voando para o espaço. Não vai, não. Não vai, não. Vocês sabiam que todos os foguetes que são lançados aqui da Terra não podem sair perfeitamente em linha reta? Porque todo mundo vendo ele saindo assim de lado, né? Ele começa a subir reto, de repente começa a ficar de lado. Se ele sair reto, ele vai chegar a uma certa altitude e vai cair. Não temos como sair desse campo gravitacional tão intenso com os atuais
potenciais de aceleração que nós temos na Terra. Você tem que pegar um pouco da aceleração do próprio planeta, né? Você não está empurrando gases de combustão contra a atmosfera, você está, na verdade, pegando esse empuxo para te empurrar para frente. Então, você usa a rotação do planeta como um estilingue, né? Tem aquelas xícaras que ficam rodando em parque. É a ideia mesma. Você salta ali e vai de lado e é ejetado. Você usa o próprio planeta Terra, a rotação do planeta, para ejetar esse foguete, né? Então, nós não temos exatamente a permissão de chegar assim do nada e falar, peraí, eu vou para outro planeta. Não tem como. Nem a nossa constituição física funciona. O nosso corpo físico, sem um campo gravitacional, os ossos começam a perder minerais, começa a se desmineralizar, ele começa a se tornar até frágil. Pessoas já fizeram essas experiências de ficar mais de um ano fora de campo gravitacional. O que acontece é que o osso ele foi desenhado e desenvolvido para o tempo todo perceber carga, o tempo todo perceber a aceleração da gravidade. E ele é um órgão vivo, né? Todos nós sabemos que o nosso corpo, depois de um ano, não existe nenhum tecido do nosso corpo igual. O seu corpo foi 100% renovado. Toda noite, todo o tecido da boca é renovado. E em mais ou menos um ano quebrados, todos os tecidos, inclusive o tecido ósseo, é um tecido novo. O seu osso está crescendo continuamente. A parte pelicular, existe uma película se renovando óssea continuamente, né? Então, e é o que a maioria fica guardando e desejando dos componentes, das peças, máquinas, objetos que se auto-recuperassem, né? Mas não é assim que a vida funciona. É um órgão muito complexo, o osso, por exemplo, mas ele é um órgão vivo, né? Ele está sempre se renovando. A gente esquece esse detalhe. Então, é necessário, enfim, que o espírito tenha permissão de se fazer visível a tal pessoa. Existe um grau de pertinência. Olha, isso aqui me é permitido, porque ele sente que não consegue. Se ele tentar, ele tenta, ele vê que não consegue. Ele detecta que ele não tem autonomia, permissão de assim fazê-lo. Então, existem milhões de coisas que nós não temos permissão. Só que esses milhões de coisas que nós não temos permissão de fazer, a maioria de nós não consegue nem imaginar o que é. Então, se você não imagina o que é, por que você vai tentar? Você nem tenta, né? Você não vai tentar fazer algo que você não consegue, nem imaginar o que é. Então, por isso que a gente tem essa visão de que a gente pode tudo. Porque a gente só pode aquilo que a gente consegue imaginar, né? Você nunca vai ver, por exemplo, um índio no meio do mato imaginando como produzir energia elétrica. Ele não sabe o que é energia elétrica. Ele não sabe muito menos como produz energia elétrica. Nem para que serve. Ele não precisa da energia elétrica. E nem imagina energia elétrica. É nesse sentido que eu quis dizer, né? É necessário, enfim, que o espírito tenha permissão de se fazer visível a tal pessoa, o que nem sempre lhe é concedido, ou só o é em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. Ou seja, há uma autorização por motivos justos, é claro, né? E aí fica a cargo de compreender melhor o que tem a ver com aquele planejamento de convivência, né? Então, por vezes é permitido, por vezes não. Item 106, só para a gente não perder aqui o ensejo, porque isso aqui é bem curtinho. Outra propriedade do perispírito inerente à sua natureza etérea, ou seja, que faz parte da sua natureza mais difícil de perceber, de mensurar, né? É a penetrabilidade. Penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Eles atravessa todas. Ou seja, essa matéria mais grosseira. Ele passa como se não existisse. Porta, parede. Como a luz atravessa os corpos transparentes. Então, a luz passando por um vidro, né? Todo mundo tem janela de vidro. A maioria das pessoas possui janela de vidro. Ué, como é que a luz passa, né? A luz se propaga em diferentes meios. A luz se propaga no ar, igualmente, no vidro, na água, enfim, o mesmo com relação a esses espíritos. Só em matéria de comparação, né?
nesse sentido. Daí vem não haver tapagem capaz de obstar, ou seja, dificultar a entrada dos espíritos. Eles visitam o prisioneiro no seu calabouço com a mesma facilidade com que visitam uma pessoa que esteja em pleno campo, no meio do mato, lugar aberto. Vocês conseguem avançar o 107. Não são raras, nem constituem novidades as aparições no estado de vigília. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos lá. Não são raras, nem constituem novidade as aparições no estado de vigília, ou seja, a pessoa acordada. A pessoa está acordada, porque fora do corpo físico, durante o sono, né, durante o sono, ou seja, sem ser o estado de vigília, não sendo esse estado, né, durante o sono a gente está o tempo todo fora do corpo físico. Ah, mas eu tenho sonhos esquisitos, interpretações, você sabe que é difícil, e nosso cérebro não consegue capturar. A relação espaço-tempo lá é diferente. Então, fora do corpo físico, a gente tem um grau de liberdade maior, por vezes participamos, detectamos formas, pensamentos de outras pessoas. Não necessariamente aquilo está acontecendo conosco, que nós percebemos durante o sono. Mas isso que a gente chama estar em estágio de convivência e vendo espíritos continuamente. É quando deixamos o corpo físico, né? Deixamos o nosso uniforme de trabalho e estamos 1/3 do tempo da vida fora do corpo físico. Então, não são raras e nem constituem novidades as aparições, ou seja, um espírito aparecer, você estando no estado acordado. Você está vendo o espírito e você está acordado, você não está dormindo. Elas se reproduziram em todos os tempos. A história as registra em grande número. Então não precisa tentar provar isso, já existe histórico suficiente. Não precisamos, porém, remontar ao passado. Tão frequentes são nos dias de hoje e muitas pessoas há que as têm visto e que as tomaram, no primeiro momento, pelo que se convencionou chamar de alucinações. E eu estou ficando doido, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Nesse sentido, né, que essas expressões populares de chamar de alucinação são frequentes, sobretudo nos casos de morte de pessoas ausentes, que vêm visitar seus parentes ou amigos. Muitas vezes as aparições não trazem um fim muito determinado, mas pode dizer-se que, em geral, os espíritos que ainda aparecem são atraídos pela simpatia, ou seja, afinidade, afeto, amizade. Ai, meu Deus, eu vi um espírito, não sei o que, estou com medo. Mas às vezes é um grande amigo teu, é uma pessoa que gosta muito de você, queria estar, queria te ver, enfim. Interrogue cada um as suas recordações, e poucos serão os que não reconheçam alguns fatos desse gênero, cuja autenticidade não se poderia pôr em dúvida. Gente, posso avançar aqui para o 108? Ele é um pouquinho mais longo. Não, é bem longo, né? Sim. E assim, sintam-se à vontade para perguntar, a gente conversar sobre o tema, né? Por favor. Deixa eu perguntar. Sim. Em desdobramento, eu estou desdobrada e vou igual não, né? Porque eu sou bem atrasada. Mas o Eurípides, que foi para fazer o parto. Sim, sim. Pode ser visto ali nessa questão da aparição do perispírito de alguém encarnado. Também vai precisar dessa presença de um médium, né? Então, mas olha só, Eurípides Barçanufo foi o maior médium de todos os tempos. Nenhum médium vai chegar nesse nível, mas nem tão cedo, aqui na Terra. Foi algo realmente fora do comum, porque aquele processo não foi de vidência. As pessoas não viram a imagem dele. Ele fez o parto da criança. Ok? Aquele fenômeno é chamado de bicorporeidade. Ele deixou o corpo físico dele na sala, ele estava com um monte de alunos. Deixa eu contar a história aqui, porque outras pessoas não conhecem. Eurípides Barçanufo, tem até um filme sobre ele, narrando sobre a vida dele. Ele impactou muitas pessoas ali naquela região do Recôndito Mineiro, né?
O que aconteceu? Eurípides, nesse momento, ele já tinha criado uma escola de espiritismo, de espiritualidade, vamos dizer assim. Ele falava sobre psicofonia, sobre mediunidade, sobre psicografia, e ele chegava e ele demonstrava o fenômeno. Ele tinha uma capacidade anormal. E ele vivia ajudando a todos naquela região. Então chegou um momento em que uma pessoa, né, retornando aqui à história, uma pessoa, quando a esposa estava no trabalho de parto, a criança ficou numa posição muito difícil, a parteira percebeu que não ia conseguir dar apoio e pede ajuda. Alguém vai lá e chama Eurípides, Barçanufo, que eu não vou conseguir. Só que na hora que ela pensou isso, alguém chama Eurípides Barçanufo, ele se ligou diretamente na tarefa. Ele estava explicando para vários alunos, na aula, dando aula sobre esses assuntos, né? Conversando, e aí, de repente ele fala: eu peço licença a vocês, eu preciso me ausentar. Eu preciso atender uma situação de emergência. E ninguém entendeu nada. Ele baixou a cabeça, o corpo físico dele ficou naquela sala, junto com quase 18 pessoas. Eu peço que vocês aguardem aqui pacientemente. Baixou a cabeça e saiu do corpo. Instantaneamente, ele foi para uma região de uma distância sensivelmente grande. Lá ele aparece, bate na porta. A senhora abre a porta e fala: nossa, eu acabei de falar de você. Você já estava aqui perto, você já estava vindo para cá. Aí ela falou: sim, eu já estava vindo para cá. Vamos para o parto. Escuta essa. Vamos para o parto. E aí ele vai lá, faz o parto. Parabéns, é um menino, muito bem, não sei o quê. Aí ele retorna para o corpo físico dele. Ele sai da casa da senhora, desintegra aquele corpo que ele animou naquele local, de bicorporeidade. Ele retorna para o corpo físico dele e continua dando aula. Eis que chega o marido, né, que veio buscar ajuda a cavalo. Levou quase 30 minutos, quase uma hora, cavalgando, até chegar onde estava Eurípides. E ele entra esbaforido, ele veio no galope feroz, né? Você sabe que, numa emergência, você vai botar o cavalo para correr 60 km por hora. Então levou quase uma hora. Eis que Eurípides chega lá, ele bate procurando Eurípides desesperado, entra na sala: Eurípides, por favor, você tem que ir lá, meu filho vai estar para nascer. Meu filho não, né? A criança está virada, a parteira pediu sua ajuda. Aí ele falou assim: eu já fui lá, deu tudo certo, parabéns, é um menino. Aí ele: como assim você foi lá, pô? Eu levei quase uma hora chegando aqui, do que você está falando? Elas me pediram para vir te chamar e disse que você tinha que vir comigo agora. Não, você não entendeu, eu já fiz o parto, tá tudo bem, eu já estive lá. Ele não entendeu, não tinha como entender, né? Ninguém conseguiria entender isso. Ok, tudo bem. E ele falou assim: não, elas falaram o seguinte para mim: se você não fosse comigo, que era para te arrastar para você ir comigo. Vem comigo agora. Ele percebeu que não ia conseguir provar para ele, não tinha internet, não tinha como fazer uma videochamada, uma videoconferência, nada disso. Aí ele pega, tá ok, vamos lá. Aí todo mundo ouviu aquilo, né? E soube que ele realmente saiu do corpo, porque ficou o corpo ali prostrado sem estar nada animando especificamente, conscientemente. Eis que todos os alunos vão junto também. Ah, queremos ver esse negócio aí. Foi todo mundo junto com eles. Pegaram a carroça, pegaram os cavalos, levaram quase uma hora, chegaram lá. Aí quando ele chega no local, na casa, né? Chega à casa, eis que a, a senhora pega e fala: ué, mas por que o senhor voltou? Deu algum problema? Deu tudo certo no parto, tudo bem. Aí foi a confirmação para o marido e para todos eles, né? Que realmente Eurípides esteve lá e fez o parto. Mas ele foi diferente, foi um fenômeno de bicorporeidade, né? Ele animou outro corpo físico em outro lugar, se tornou visível. Ou seja, ele sai do corpo físico, se afasta do corpo físico, claro que continua a ter uma ligação, né? Senão ele desencarna. Quando ele chega em outro lugar, o perispírito, o corpo perispiritual dele é maleável, ele anima, pela vontade dele, que o corpo físico tenha a mesma aparência, inclusive com o mesmo vestuário, que ele estava lá, naquele local anterior. E assim ele foi e fez o parto. Foi nesse sentido, mas é um fenômeno de bicorporeidade, é uma coisa extremamente sofisticada. É nível Eurípides Barçanufo, nível ao concurso.
Nunca vi nada assim parecido. Não existe relato de nada assim parecido na Terra, né, em termos de mediunidade. Pode ter ocorrido por aí sem ter testemunhas, mas com esse volume de Mas é testemunhas um nunca teve. espírito. Oi? Mas olha só, mas pelo que foi explicado aí, para o espírito aparecer, é necessário um médium que esteja doando fluido. Na bicorporidade também não tem que ter essa doação, não? Então, me parece que ele tinha autorização para manipular esses fluidos. É assim que eu entendo. Ah, É tá. assim que eu consigo Aham. compreender. Ele conseguiria manipular e absorver fluidos, inclusive de outras fontes, e inclusive de outros médiums. Claro que tudo gasta energia. Nada funciona sem energia. De algum lugar vem energia, que ele tinha autorização para manipular e produzir aquele bem, né, produzir aquela bondade que assim ele se dispôs a fazer, ele assim conseguiu. Você vê que realmente não é um espírito qualquer, é uma coisa extremamente sofisticada. Não existe nada próximo não existe nada próximo na Terra. Ninguém teve essa capacidade até hoje. Nunca vi narrado algo dessa profundidade. E esse não foi só esse evento, né? Foram vários outros fenômenos que ocorreram, que é impressionante. Ele dava aula de médio curador. Ele dava aula de médio de cura. Curava as pessoas. É impressionante. Todo mundo queria se inscrever no curso dele de cura. Aí, o primeiro estágio, que é os primeiros 6 meses para médio de cura, era trabalhar na enfermaria, cuidando de ferida dos outros. Claro que não ficava ninguém, né? Todo mundo quer curar no modo mágico. No modo fenomenal. Agora, no modo prático, ninguém quer. Mas a ideia é com relação à resiliência, né, e o foco para assim desempenhar, né, aquela tarefa. Mais alguém? Mais alguma coisa? Oi, eu gostaria de fazer esse curso com ele fora do corpo físico. Então, todos nós estamos fazendo vários cursos, né? Quando estamos aqui encarnados, estamos cuidando de alguém que está doentado, alguém que está febril, estamos fazendo os cuidados necessários, estamos treinando a nossa vontade, a nossa consciência a exercer um bem ao outro sem esperar nada em troca. É claro que os recursos nos são multiplicados à medida que nós vamos persistindo em agir mais no bem, com mais frequência, com mais determinação, sem esperar nada em troca. Não existe prêmio. Existe, você desempenha bem uma tarefa, recebe uma tarefa ainda maior. Então, é nesse sentido. Se a gente quer realmente alcançar certos potenciais para desenvolver ainda mais a nossa capacidade de servir, é isso. Ama, trabalha e serve, ama e serve, continua servindo, que vão surgir cada vez mais recursos para servir cada vez mais, nas devidas proporções, é claro, né? Da onde nós temos capacidade. Mas é impressionante. Eurípides Barçanufo é um ponto fora da reta, né? Quem tiver curiosidade, você pode até procurar no YouTube, Eurípides Barçanufo. Tem até um filme, está até disponibilizado no YouTube, sobre Eurípides Barçanufo, com relato das pessoas. Mas existem vários livros sobre ele, né? E é impressionante. Eurípides é alguém que fica. Para quem está estudando o livro dos médiuns, você toma um susto. Como é que alguém tem essa flexibilidade toda, né? Realmente complica aqui. Bem, isso aqui a gente vai usar depois, né? Essa figura. Fica para a próxima. Vou marcar aqui o item 108 e a gente retorna no item 108, tudo bem? Agora vamos lá, né? A hora já passou. Vamos fazer nossa prece. Eu vou fazer a prece então de encerramento e assim prosseguimos, né? Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, as tuas vibrações de amor e carinho por todos nós, a nos convidar a viver a verdadeira boa nova, o verdadeiro sentimento do amor, do carinho em todos os momentos e em todas as situações. Agradecemos, Senhor, esses momentos de conversação fraterna sobre os teus ensinamentos e, acima de tudo, Senhor, sobre todos os recursos que nos são fornecidos, inclusive através da mediunidade, para dinamizarmos os nossos potenciais de amor e sabedoria, desenvolvendo a nossa boa vontade, a nossa